Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco pela TV Tubá, sempre junto de você, trazendo as informações que você precisa saber sobre as intercorrências que se passam em seu corpo e as doenças que interferem em sua saúde. Hoje, a TV Tubá, o programa Saúde em Foco, tem a grata satisfação de trazer um especialista na área da oftalmologia, mais propriamente daquele que entende muito da nossa visão, dos nossos olhos, das doenças que interferem ou que intercorrem no dia a dia na nossa visão. E não são poucas, são muitas. E muitas vezes nós precisamos deste médico, oftalmologista, que é o médico que trata das coisas relacionadas à nossa visão, aos nossos olhos. E para isso, o programa Saúde em Foco teve a grata satisfação de contar com a presença do Dr. Vinícius Marques, Olá. Especialista em oftalmologia, fez o seu curso no Rio de Janeiro, se especializou lá e veio morar na nossa terra, Tubarão. Sim. E aqui ele também fundou, e abriu o Instituto de Olhos Santa Catarina, e que está localizado ali na rua Teodoto Tonon, bem próximo ali na rua do hospital, do lado, é fácil encontrar a rua Teodoto Tonon. E ali ele está instalado, muito bem instalado, para atender o público da nossa região nesta área, a área da oftalmologia, das doenças que interferem em nossa visão. Muito bem, doutor Vinícius. Olá. É uma satisfação enorme. Boa satisfação é minha. Contar com você aqui no nosso programa. Agradeço, doutor Mário, pelo convite. É uma honra, é um prazer estar aqui, poder participar desse programa que tanto agrega aí aos telespectadores, tanto agrega aos pacientes em geral. E é um prazer, novamente, falar da especialidade, falar do que a gente faz todo dia, do que a gente gosta de fazer. Fico muito honrado e espero que eu possa agregar, que eu possa corresponder e trazer informações aos nossos pacientes e telespectadores. A serviço de Santa Catarina, a serviço de Tubarão. Muito bem, isso é importante. Fico muito satisfeito e muito feliz em estar em Tubarão, já desde 2016, e cada vez mais feliz, cada vez mais integrado. Com a terra, né? Com certeza. Vai se acostumando com os barriga verdes. Né? Com certeza, com certeza. Não, a gente é boa, a terra é boa. Sim. Pode ficar certo disso. Doutor Vinícius, a visão eu considero um órgão de extrema importância para a nossa localização, inclusive para a nossa estabilidade física, porque compõe também o equilíbrio físico. Sim. E a visão, os nossos olhos é algo precioso, porque nós conseguimos enxergar aquilo que Deus construiu para nós, esse paraíso, essa terra, as paisagens, as pessoas, nós conseguimos enxergar com detalhe, muito detalhe. Com certeza. Através dos nossos olhos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para os nossos telespectadores, um pouquinho da anatomia e um pouquinho da fisiologia. Como é que se compõem os olhos e como funciona isso? Legal. Eu acredito que dos sentidos que a gente tem, assim como a audição, a visão seja um sentido muito importante. A nossa localização no espaço, a percepção das variações do tempo, do dia, da noite, sem falar, doutor Mário, de todas as questões produtivas, né? Do trabalho, da relação interpessoal e da nossa maneira de se relacionar com o mundo. Então a visão é um bem muito precioso, precisa ser cuidada com muito carinho e cada vez mais percebemos que
à medida que a medicina avança, à medida que as tecnologias avançam, a gente percebe o quanto as doenças podem ser diagnosticadas mais precoce, o quanto os tratamentos podem ser mais assertivos. Isso faz com que a gente tenha realmente a necessidade e a possibilidade de tratar dos olhos com muito carinho, né? Então, a gente costuma comparar e costuma brincar que os olhos são como se fossem duas máquinas fotográficas, né? Duas máquinas fotográficas que, quando em perfeito alinhamento, formam uma imagem só. Então, esse é um primeiro princípio básico. Os nossos olhos precisam estar perfeitamente alinhados para que a gente veja uma imagem única, diferente daqueles casos do estrabismo ou do desvio ocular, que geram algumas anormalidades na visão. Então, essas máquinas fotográficas, a gente pode imaginar que uma máquina fotográfica tem uma lente na parte externa, na parte anterior, e essa lente funciona mais ou menos como a nossa córnea, tá? E como a nossa pupila, que é a parte colorida dos olhos. Então, como o pessoal chama de menina dos olhos. Então, essa parte colorida dos olhos, ela abre e fecha de acordo com a luminosidade e permite que a luz entre para dentro da câmera para que possa ser efetivamente fotografada, efetivamente captada lá no fundo do olho, numa camada chamada retina. Então, a gente tem algumas lentes posicionadas, que seria a córnea, a pupila que abre e fecha, que é a parte colorida, e o cristalino, que é uma lente que vem logo atrás da menina dos olhos, que regulam a entrada de luz, que será enxergada, que será absorvida pela camada do fundo do olho, que chama-se retina. Então, à medida que a gente acorda e abre os olhos, a luminosidade começa a entrar e a camada do fundo dos olhos começa a absorver. Essa camada do fundo dos olhos tem diversos receptores, para não falar diversos, são milhões de receptores, alguns deles responsáveis pela visão de cores, alguns deles responsáveis pela nossa visão do escuro, do preto e do branco, mas de fato essa retina capta a luminosidade e envia essa imagem para os centros visuais no cérebro. Então a gente costuma brincar que a visão começa nos olhos e termina com o cérebro. E para isso, para uma boa visão, a gente precisa ter todo esse circuito perfeito, todo esse circuito preservado. Tanto as lentes externas transparentes, funcionantes, assim como as lentes internas com a pupila, com o cristalino também, permitindo a passagem adequada da luz, quanto que com a nossa retina lá no fundo do olho, perfeitamente posicionada e saudável para poder receber as imagens, para poder receber a luminosidade que será transformada em imagem no cérebro. Então, os olhos da gente funcionam de uma forma natural, o posicionamento, a regulação da quantidade de luz que será permitida na entrada ao fundo do olho, de acordo com a quantidade de luminosidade ou a nossa necessidade de uma visão para perto numa leitura mais detalhada, na nossa necessidade de uma visão para longe. Quando a gente está no escuro, a pupila abre mais para permitir que a gente consiga captar mais luminosidade do ambiente. Quando a gente está num ambiente muito claro, a menina dos olhos se encolhe pequenininha. Então existe toda uma regulação que a gente precisa que esteja saudável, que esteja funcionante para que a gente possa ter uma boa visão. Como que, tô falando assim, a gente percebe o quanto é importante, né? Com certeza. Esse mecanismo todo, como é perfeito, né? Sim. Porque começar pela córnea, né? Sim. Muitos dos telespectadores vêm falando, transplante de córnea. Sim. Né? Algumas patologias podem acometer a córnea, né? Sim. Já imaginando novamente, eu fazendo aquela comparação com a máquina fotográfica, imagina que a gente tem uma máquina fotográfica que a lente externa esteja arranhada ou danificada ou até rachada por algum motivo, e a gente entende isso como a córnea, que é justamente a superfície externa do olho da gente. Eu costumo comparar também como se fosse com o vidro do relógio. Então, quando essa córnea, por algumas doenças, por algumas patologias que às vezes são próprias do paciente ou por um trauma, né, o paciente sofreu uma lesão, sofreu uma ferida, um corte, essa córnea muitas vezes desenvolve uma opacidade e não permite justamente que a luz entre lá para o fundo do olho. Então, quando ocorre a indicação de um transplante de córnea, é justamente que a gente possa buscar uma córnea doadora, assim como os transplantes de fígado, ou os transplantes de coração, ou de outros órgãos,
e a gente faz um reposicionamento, a gente troca a nossa córnea danificada por uma córnea saudável, clarinha. E com isso a gente volta a permitir que a luz entre para dentro do olho. Existem algumas indicações para isso, não é como todo transplante, é sempre uma questão mais delicada, com indicações bastante precisas, mas a melhora visual é muito significativa e os pacientes têm um ótimo resultado. Para que o telespectador entenda, a visão que nós captamos, a imagem que nós captamos, quer dizer, ela é invertida, né? Sim, ela é invertida. Isso é uma ótima observação. Isso. A questão, justamente, quando a gente comentou que a visão começa nos olhos e termina no cérebro, ocorre nesse trajeto um cruzamento das fibras que levam a imagem do nervo óptico, como chama, são aproximadamente 1.200.000 fibras que saem de cada olho, fibrinhas nervosas, fininhas, e se juntam para formar o nervo óptico, que vai do fundo do olho até o centro visual lá atrás, no cérebro. E esse nervo óptico ele faz um cruzamento numa determinada região e se distribui para que a gente possa perceber partes do nosso campo visual. Então é uma coisa muito engraçada, porque a visão que a gente capta de um olho ela é absorvida de um lado, mas percebida no outro lado. E a visão que a gente capta do olho esquerdo ela é absorvida na esquerda e percebida no olho direito. Então existem algumas particularidades que quando o paciente apresenta alguma patologia, alguma restrição no campo visual, a gente acaba fazendo a referência sempre ao lado contrário. O paciente diz, mas como que eu estou com uma dificuldade no olho esquerdo e muitas vezes a percepção ou ele está com uma dificuldade na região temporal, que seria a região externa de um determinado olho, e a lesão no fundo do olho é do lado nasal. E é justamente por isso, porque existe um cruzamento dessas fibras que inverte a nossa visão. Tá? Mas, assim como Deus fez tudo muito perfeito, a gente não percebe. A gente tem um desenvolvimento pleno da nossa visão e funciona com exata lateralidade. Mas realmente a visão é invertida. Pois Deus faz tudo muito perfeito, né? Muito bem, nós vamos agora fazer um breve intervalo e já retornamos já sobre este assunto tão interessante para todos nós.